Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre esse questionamento, que é como pensar a desigualdade social quando a cidadania promete igualdade. Esse é um texto retirado do capítulo 3, Cidadania e Classe Social, de Thomas Marshall. Thomas Marshall é um professor emérito de Sociologia da Universidade de Londres, e foi uma conferência que ele realizou em 1949 e esse texto foi publicado no ano seguinte, em 1950. Um dos pontos que a gente vai estar conversando hoje é sobre essas dimensões das desigualdades sociais, que envolvem renda, direitos, reconhecimento, participação, bem-estar, segurança. Mas quando a gente ouve desigualdade social, qual dessas dimensões vem primeiro à cabeça? E para isso é necessário falar sobre os conceitos chaves que são trazidos nesse texto com muita força. O primeiro conceito é cidadania, que é principalmente status. Marshall diz de forma muito direta que cidadania é um status concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade, e completa: todos aqueles que possuem status são iguais com respeito aos direitos e percepções pertinentes ao status. Então, observem aqui que igualdade não é todo mundo vive igual, mas sim igualdade do status. Cidadania é definida, então, como um status concedido aos membros integrais de uma comunidade, onde todos que possuem são iguais em relação aos direitos e deveres. Marshall divide, então, essa cidadania em 3 elementos que evoluíram ao longo dos séculos. E, para eles, aqui vem o segundo conceito. São 3 elementos da cidadania, para ele é civil, político e social. Ele mesmo anuncia esse método, de dividir o conceito de cidadania em 3 partes. Então, o primeiro conceito, o elemento civil, principalmente do século XVIII, onde trata de liberdades individuais, direito à justiça, direitos necessários à liberdade de ir e vir, imprensa, pensamento, fé, propriedade, contratos, direito à justiça. E Marshall aponta os tribunais e também como os tribunais como uma instituição associada ao elemento civil. Tá? O segundo elemento, o elemento político, principalmente marcado no século XIX, o direito é visto então como uma participação no poder, o direito de participar do poder político como membro de organismo ou mesmo de autoridade e também como eleitor. E uma instituição parceira desse elemento político é principalmente o parlamento e o governo local. E o terceiro elemento, que é o elemento social, marcado ali para o século XX, o direito ao bem-estar econômico, segurança e acesso à herança social, como a saúde e a educação. Para ele, é um direito mínimo, de bem-estar e segurança, o direito de participar plenamente dessa herança social. Como uma instituição parceira, principalmente o sistema educacional e também o sistema de serviços sociais. E o terceiro conceito, que é a classe social como sistema de desigualdade. Marshall formula, então, esse contraste, que a classe social, por um lado, é um sistema de desigualdade. Então, a gente tem um conflito aqui no vocabulário, inclusive, com a cidadania puxa para a igualdade do status e a classe para a desigualdade. Então, assim, no capitalismo, a classe social não é apenas ou mais um status fixo e legal, como no feudalismo, mas sim um produto derivado, de outras instituições, como a propriedade, a educação, a estrutura da economia nacional. Então, Marshall observa que, embora o capitalismo gere desigualdade, mas ele permite que a cidadania se desenvolva como um princípio de igualdade e que alimenta a desigualdade total do antigo sistema de classe. Então, aqui eu passo para o argumento central, que esse contraste entre a cidadania e também o capitalismo. Marshall diz que se a cidadania é uma instituição em desenvolvimento, ela cresce junto com o capitalismo. E o capitalismo não é de igualdade, mas de desigualdade. E ele transforma isso numa pergunta sociológica muito forte, que é: como é possível que esses 2 princípios possam crescer e florescer lado a lado no mesmo solo? Observe que isso é uma teoria das desigualdades, e que não começa pela renda, mas pelo princípio da ordenação social. Então, ele entra aqui uma frase também muito presente nesse texto, que é: a desigualdade do sistema de classes pode ser aceitável desde que
a igualdade de cidadania seja reconhecida, ou seja, há uma condição de legitimidade. Não é desigualdade é boa, mas se existe desigualdade de classe, ela só não implode a coesão social se houver igualdade no plano do status da cidadania. E Marshall radicaliza esse ponto quando afirma que no século XX a relação muda. Não há dúvida de que no século XX a cidadania e o sistema de classe capitalista estão em guerra. E essa coexistência da guerra, né, de princípios, nesse capítulo é indicado pela hipótese sociológica central, que existe uma igualdade humana básica associada à cidadania, mas que não é inconsistente com as desigualdades econômicas. E por isso a questão da guerra, né? Apesar de terem crescido juntos, né, Marshall afirma que no século XX a cidadania e o sistema de classe capitalista estão em guerra. Isso porque a cidadania plena, especialmente dos direitos sociais, exige uma redistribuição e um nível de bem-estar e desafia essa lógica pura de mercado. Agora eu vou encaixar duas dimensões que aparecem nesse texto também e ajudam a materializar essa questão da desigualdade. São as mulheres e a classe trabalhadora. Lembrando que esse texto foi escrito em 1949, né? Então, foi falado, né, em 49 nessa conferência e a questão do sufrágio era muito forte, né, enquanto diálogos. Então, assim, a primeira dimensão aqui é a dimensão política, quando Marshall destaca que na lei de 1918 e a noção do sufrágio universal, base dos direitos políticos, é deslocada. E ele frisa aqui o grande significado disso, mencionando principalmente o direito ao voto da mulher. Aqui, desigualdade política acaba não sendo abstrata, não aparece como um significado abstrato, mas ela aparece sim como uma assimetria no acesso ao status político. A segunda dimensão, que aparece muito forte, é a de gênero, ligada à cidadania e também à proteção, com muitas aspas aqui, né? Marshall registra de modo muito provocativo que as mulheres eram protegidas porque não eram cidadãs. E o que ele considera, né, como cidadão nesse texto, né? São aquelas pessoas que têm direito ao voto, que têm direito ao espaço, a heranças, né, financeiras e também sociais, à educação. E na época as mulheres não tinham esse direito. Então, se as mulheres desejam gozar da cidadania com todos os seus direitos, tinham que desistir da proteção. Então, assim, observa esse paradoxo sociológico aqui, né? A proteção pode significar a exclusão de um status. E isso tem uma implicação direta para desigualdades, né? Porque o custo do acesso pleno pode ser a perda das proteções associadas a um lugar social subordinado. Lembrando que o sufrágio universal tem ali a questão do voto das mulheres nesse momento histórico. A gente está falando principalmente de mulheres brancas de uma classe social, né, média e alta. Bom, então, respondendo à pergunta inicial, que era sobre pensar a desigualdade social e também cidadania, e de que forma, né, essa cidadania acaba protegendo a igualdade, né, dá para pensar assim em desigualdade social como uma tensão estrutural entre essas duas lógicas que coexistem na mesma sociedade. De um lado, o capitalismo, que produz diferenças de renda e de classe, e do outro lado, a cidadania, que promete um patamar de igualdade básica, ao garantir direitos que protejam as pessoas dos efeitos que desumanizam, né, e esses efeitos mesmo do mercado que desumanizam, né, a dignidade da vida das pessoas. Nesse capítulo do Marshall, a chave é que a cidadania plena atua como um contrapeso. Ela não elimina as diferenças econômicas, mas mitiga seus impactos ao assegurar que direitos sociais, em especial aqui a educação. Então, a educação aparece como um pré-requisito necessário para a liberdade civil, porque cria a capacidade no indivíduo de escolher livremente e permite também superar o trabalho pesado e também excessivo, tornando possível que o indivíduo se torne um homem civilizado, entre aspas, porque ele usa essa expressão no texto. Na verdade, ele usa cavalheiro, né? Mas entendendo que ele está falando sobre civilidade, sobre dignidade, né? Independente da sua posição econômica. Assim, a cidadania, então, promete igualdade, não no sentido de igualar renda, não é isso, mas de garantir dignidade, pertencimento, proteção básica e segurança, né, bem-estar.
para que a dignidade de classe não se converta numa exclusão e nem na perda da dignidade da vida. Então, tem uma metáfora interessante para a gente pensar aqui, que é a metáfora do clube, que dá para sintetizar um pouquinho, pensando que o capitalismo define que algumas pessoas possam ter um espaço mais luxuoso no clube, poltronas mais luxuosas, jantares caros, essa é a desigualdade de classe. Enquanto a cidadania garante que todas as pessoas tenham uma carteirinha para entrar no clube, mesmo ter também direito de voz em alguma votação e também assegurar que todas as pessoas tenham direito, pelo menos, aos serviços básicos desse clube, permitindo que as pessoas menos favorecidas não sejam expulsas, né, ou que percam o direito de ir e vir, de entrar ou de sair deste clube. Bom, um pouquinho disso, do texto. Muito obrigada.